Olá, sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos discutir um pouco sobre se é possível entrar com recurso nas questões 57, 62 e 64 da PM Alagoas 2021. Então vamos analisar um pouco essas questões. Pessoal, a questão 57, ela tem dizendo assim: embora no Brasil tenha havido experiências de imigração no decorrer do século XIX, foi apenas após a abolição da escravidão que a imigração de europeus em massa se tornou realidade, especialmente em São Paulo. A banca considerou essa alternativa como correta. A temática dessa questão está falando sobre imigração de europeus em massa. Nesse caso, vamos analisar aqui dois gráficos. O primeiro, como você pode ver, é a entrada de imigrantes no estado de São Paulo de 1880 a 1914, que é quando desemboca a Primeira Guerra Mundial. Como você pode observar, você tem aqui uma baixa muito grande de imigrantes por volta de 1884. E aí, claro, como a questão fala, após a abolição da escravidão, quer dizer 1888, é que você vai ter um aumento disso. Quer dizer que a imigração manteve-se virtualmente paralisada em São Paulo na década de 1870, período em que a província recebeu menos de 12 mil imigrantes, em contraste com os 180 mil na década de 1880 e os 630 mil na década de 1890. Ora, esse outro gráfico, como você pode observar, trazendo aí da imigração no Brasil Império, tá? Observa aí, a década de 1840 até a década de 1890. Observe que o pico de imigrantes para o Brasil vem aparecer justamente no processo da década de 1880 para 1890, que é justamente o que a questão aborda para a gente. Você deve perceber que essa questão vai falar para a gente que o objetivo principal do programa era justamente trazer muitos imigrantes para o Brasil. Nesse caso, os fazendeiros vão promover entre 1884 a 1914 a vinda de mais ou menos 900 mil imigrantes estrangeiros. E observe, com destaque para italianos, espanhóis e portugueses. Então, infelizmente, não é viável você apostar num recurso nessa questão para falar da imigração que ocorreu após 1850. É possível? É. Olhando para aqui nesse gráfico, você observa que tem um processo de migração na década de 1870 até 1880, bastante considerável. Então você poderia colocar a questão de após a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, o Brasil aposta numa imigração e, claro, a Europa vivia a segunda revolução industrial, baixos salários, guerras, e isso provocou a vinda de muitos imigrantes para a América. Mesmo assim, quando ele retrata imigração em massa, perceba que fica complicado você derrubar essa tese. Beleza? Vamos então agora analisar a próxima questão polêmica, que seria a 62. Ela fala que os anos de vigência do Estado Novo se caracterizaram como um período coeso e bastante homogêneo, quando o controle estatal adentrava todos os campos sociais, políticos e econômicos. Perceba que aqui o debate para as pessoas quererem entrar com recurso seria nessa parte de coeso e bastante homogêneo. Nesse caso, observe que estamos num período de ditadura colocada por Getúlio Vargas. Então, como é que a gente pode falar de uma estrutura coesa se você tem um período de ditadura? Então, para que você corra dessa margem de interpretação e consiga derrubar essa questão, infelizmente não temos muitos recursos e argumentos para isso. Então, entrar com recurso com essa questão também vai mostrar a fragilidade e possivelmente você não vai conseguir derrubar a questão. E a outra questão seria a 64, que fala sobre a Revolução do Haiti entre 1791 e 1804, contribuiu para impulsionar a produção de cana-de-açúcar em Alagoas nesse período. Ora, você deve lembrar que
esse intervalo da questão aqui falada, observe que não faz alusão ao período que Alagoas foi criado. Sabemos aí que Alagoas foi criado em 16 de setembro de 1817. E aqui, na questão, ele usa a expressão Alagoas. Professor, cabe recurso por utilizar a palavra Alagoas nesse período? Ora, voltamos a falar da interpretação. A questão, ela pode ter sido ali mal escrita, mal elaborada, mas também fica a cargo da interpretação do texto, de entender que Alagoas existia como o suposto território ou que de fato ainda viria a acontecer. Então, aqui a gente não questiona a informação do texto, a gente questiona a ideia de criação de Alagoas, se existia nessa época, mas também não é um argumento muito forte para derrubar essa questão, beleza? Sendo assim, acredito que essas três questões não cabe recurso. Espero que tenham ajudado. Abraço a todos.